Vamos lá, moçada. Vistas as considerações teóricas sobre a colocação dos pronomes oblíquos átonos, o que a gente vai fazer agora? Vai resolver algumas questões da banca Fundação Carlos Chagas. Esse assunto não é tão recorrente assim nessa banca, tá legal? Mas, vez ou outra, aparece nas provas. Então, vamos resolver aqui algumas questões só para você, o quê? Se ambientar a forma como esse assunto é cobrado nas provas da FCC, tá joia? Vamos de imediato mergulhando o quê? Na primeira questão, olha aí. Questão do TRT da terceira região. É forçoso contatar os índios com delicadeza, para poupar os índios de um contato talvez mais brutal, em que exploradores submetessem os índios a toda a ordem de humilhação, tornando os índios vítimas da supremacia das armas do branco. Viram quantas repetições do índio? Viram quantas repetições do índio? Então, os pronomes, nesse caso, eles servem para o quê? Para evitar essas repetições, beleza? Tranquilo? Vejamos então o enunciado, olha aí. Evitam-se as viciosas repetições do trecho acima, substituindo-se os segmentos sublinhados na ordem dada por... Vamos lá. É forçoso contatar os índios com delicadeza, para poupar os índios. Vamos lá, moçada. Em poupar os índios, o verbo poupar é o quê? Transitivo direto. Legal? Transitivo direto. Nesse caso aqui, ele termina em R. Se ele termina em R, poupar mais os. Se ele termina em R, vai perder essa consoante. O A vai receber o acento agudo por ser uma oxítono finalizada em A. E a forma os vai se transformar em los. Legal? Então, em vez de poupar os índios, poupar los. Legal? Então, nas opções, a gente pode cortar o quê? A letra C e a letra E. Legal? Beleza? Aí a letra D. Não, aqui vejam que tem uma preposição para, infinitivo não flexionado. Então, também a norma culta admite essa construção, os poupar. Tá legal? Nesse contexto. Legal? Tranquilo? Continuando. Dê um contato talvez mais brutal, em que exploradores submetessem os índios. Beleza? Então aqui temos o quê? Em que exploradores? Olha lá. No qual esse pronome relativo que exige a colocação do pronome oblíquo antes do verbo. Tá legal? Então temos o quê? Em que exploradores submetessem os índios. Qual o verbo? Submeter. Os índios vai ser substituído pela forma pronominal os, porque o verbo submeter aqui é transitivo direto. Então, em virtude da presença do relativo que, vai ser qual a substituição? Os submetessem. Legal até aqui? Em virtude da presença do pronome relativo. E por que os? Porque o verbo, a forma verbal submetessem é transitiva direta. E o pronome oblíquo que exerce a função de objeto direto é o a, os, as. Legal até aí? Beleza? Continuando. Nas opções a gente já pode matar algum? Podemos eliminar o quê? As letras D e a letra B. Tá joia? Então já temos como resposta a letra A, mas vamos analisar assim mesmo. A toda a ordem de humilhação, tornando os índios vítimas da supremacia das armas do branco. Nesse caso aqui, temos o quê? Gerúndio mais os, tornando os. Como está o quê? Na resposta da questão, letra A. Legal? Então aqui, letra A é a nossa resposta. Beleza até aí? É dessa forma que a FCC trabalha questões tanto de emprego de pronomes, quanto de quê? De colocação pronominal. É tudo junto e misturado, como falam por aí. Legal? Beleza? Então, número 1, letra A. Show de bola? 2. Questão da PGE do Rio de Janeiro, adaptada. Crônicas. Muita gente está habituada a ler crônicas, mas nem todos concedem às crônicas
um valor equivalente ao de outros gêneros. Alegam faltar às crônicas a altitude de um romance e deixam de reconhecer as crônicas como vias de acesso imediato à poesia do dia a dia. Vejam também quantas repetições do vocábulo crônicas, né? Assim como ocorreu na questão anterior. Então vamos lá. Evitam-se as viciosas repetições do texto acima, substituindo-se os segmentos sublinhados na ordem dada por... Vamos lá. Crônicas. Muita gente está habituada a ler crônicas, beleza? Está habituada a ler crônicas. Nesse caso aqui, temos o quê? O infinitivo não flexionado, tá legal? Precedido de preposição a. Então, nesse caso aqui, poderia tanto ocorrer a próclise como o quê? A ênclise. Então, pode ser tanto as ler como lê-las. Então, aqui no momento só podemos cortar o quê? A letra D. Tá legal? Então, aqui vai ficar o quê? As ler ou lê-las. Habituado a lê-las ou habituado a as ler. Tá legal? Beleza? As duas formas são admitidas pela gramática normativa. Mas nem todos concedem as crônicas. Nem todos concedem as crônicas. Vejo aqui que o verbo conceder é transitivo direto e indireto, e esse sintagma as crônicas, craseado, exerce a função de objeto indireto. Tá legal? Beleza? E qual a forma pronominal que pode exercer a função de objeto indireto? É o ler. No caso aqui, no plural, porque são as crônicas. Legal? Então, concedem-lhes ou lhes concede. Vamos ver como ficaria? Mas nem todos, olha aqui, um pronome indefinido, olha aí. Nem todos. Com a presença do pronome indefinido, a colocação será o quê? Proclítica, antes do verbo. Então, mas nem todos lhes concedem. Ok? Beleza? Com base nisso, vamos olhar as opções, olha aí. Então, só pode ser lhes concedem. Letra E está errada, letra A também está errada. Beleza, moçada? Já ficou aí 50% a possibilidade de acertar a questão, legal? Então vamos lá, continuando. Um valor equivalente ao de outros gêneros. Alegam faltar às crônicas. Novamente temos o quê? Um verbo transitivo indireto e as crônicas, um objeto indireto também. Legal? Então aqui qual é o pronome que pode exercer essa função? Lhes, porque está crônicas no plural. Legal até aqui? E existe algum elemento que exija a próclise nesse trecho? Alegam faltar às crônicas? Não. Então o correto aqui é o quê? Faltar-lhes. Então tanto a letra B quanto a letra C até agora estão o quê? Corretas. O que vai determinar é a última lacuna aí. Beleza? A altitude de um romance e deixam de reconhecer as crônicas. Beleza? Deixam de reconhecer as crônicas. Nesse caso aqui, reconhecer é um verbo transitivo direto. Então, as crônicas é o objeto direto que essa função só pode ser exercida pelas formas pronominais, ou a, os, as. Nesse caso, como crônicas é feminino singular, o plural vai ser o as. Beleza? Então vai ficar como? Reconhecer mais as. Vai ficar como? Reconhecê-las. Olha aí. Então, de fato, a letra C é a resposta da nossa questão. Aqui na letra B está o quê? Errado. Lei de reconhecer, não. Reconhecer é transitivo direto. Beleza, moçada? Então vejam, são todos os conceitos misturados em uma só questão. Emprego dos pronomes, né, combinação dos pronomes com verbo e colocação pronominal. Não há para onde correr. Então tem que saber essas regrinhas mesmo. Legal? Vamos lá, questão 2, letra C de casa. Questão 3. Vamos lá? Olha aí no slide. Questão do TRT da 16ª região. Está correto o emprego de ambos os elementos sublinhados em letra A. Enfraquecida
A cultura caipira, cujos valores tanta gente se encantou, cede lugar às modas citadinas, de que quase todos tomam como parâmetro. Vamos lá. Enfraquecida a cultura caipira, cujos valores... Bom, aqui o termo regente é encantar-se. Legal? Esse termo regente encantar-se rege o emprego da preposição com, que vai anteceder o pronome relativo cujos. Legal até aí, beleza? Então aqui a questão já está o quê? Errada. Com cujos valores tanta gente se encantou. Cede lugar às modas citadinas, de que quase todos tomam como parâmetro. Tomar como parâmetro não exige a preposição de. Não há qualquer elemento nessa oração que exija a preposição de. Bastaria apenas o pronome relativo que. Legal até aí? Beleza? Letra B de bola. A moda sempre existiu. Sempre haverá quem a adote. Assim como sempre haverá quem não lhe poupe o aspecto de superficialidade. Vejamos aqui. A moda sempre existiu. Sempre haverá quem a adote. Esse a aqui está fazendo referência a quem? A moda, lá no início. Beleza? Até aí? A moda sempre existiu. Sempre há quem adote a moda. E por que o pronome oblíquo a ficou antes do verbo? Por causa da presença do pronome indefinido quem. Legal até aí? Beleza? Assim como sempre haverá quem não lhe poupe o aspecto da superficialidade. O lhe aqui é um adjunto adnominal. Então, corretamente empregado o pronome lhe. Então, e por que ele está antes do verbo, da forma verbal poupe? Devido à presença do quê? Da palavra, do vocábulo não, de sentido negativo. Legal? Então, a letra B é a resposta da questão. Tá joia até aí? Beleza? Vejamos as outras. A moda, cujos os valores são sempre efêmeros, aqui já está errado, né? Como vimos na aula sobre pronomes, o pronome relativo cujo e flexões, cujos, cuja e cujas, não admite o quê? Nem a anteposição de um artigo definido, nem a posposição desse elemento. Legal? Então aqui na frase, a moda cujo os valores são sempre efêmeros, esse hoje está sobrando, está errado. A moda cujos valores são sempre efêmeros define as maneiras de vestir e pensar de que se comprazem os citadinos. Beleza? Daqui de que se comprazem está certinho, comprazer-se de alguma coisa está certo, mas no primeiro não, ok? Letra D. Vive-se num tempo onde as mudanças são tão rápidas que fica difícil acompanhar-lhes em sua velocidade. Então aqui vive-se num tempo em que, porque o pronome relativo onde deve ser empregado apenas em referência a lugar. Nesse caso aqui não há referência a lugar. Então devemos o quê? Empregar a expressão em que. Vive-se num tempo em que. Beleza? Então já está errado aí. Vamos passar para E. Os modos de ser com que se apropria a gente da cidade são o que lhes parecem mais civilizados. Os modos de ser com que se apropria a gente. Apropriar-se rege o emprego da preposição com não, da preposição de. Quem se apropria de alguma coisa, legal? Os modos de ser de que se apropria a gente da cidade, e aí vai, legal? Beleza até aí, moçada? Então, questão 3, B de bola. Vamos lá? Não se assustem. Vamos lá? Seguindo adiante. 4. Em 11 de setembro, ocorreu a tragédia que marcou o início deste século, e o mundo acompanhou esta tragédia pela TV. A princípio, ninguém atribuiu a essa tragédia a dimensão que ela acabou ganhando. Muitos chegaram a tomar essa tragédia como um grave acidente aéreo. Aí está se referindo ao choque das Torres Gêmeas. Ó, Fabiano, descobriu a pólvora. Ah, beleza, então. Comentário desnecessário. Legal. Então, evitam-se as viciosas repetições da frase acima, substituindo-se os elementos sublinhados na ordem dada por... Vamos lá. Novamente, questão parecida com a 1 e a 2, né? Em 11 de setembro ocorreu a tragédia que marcou o início deste século, e o mundo acompanhou essa tragédia. Moçada, a forma verbal acompanhou,
é transitiva direta. Legal até aqui? Beleza? Então aqui temos o quê? Essa estrutura, esse sintagma, essa tragédia é objeto direto, só pode ser substituído pela expressão, pelo pronome oblíquo a. Está no singular. Legal? Beleza? Exercendo essa função sintática aqui, ó, de objeto direto. Tranquilo? Então, e como ficaria a colocação pronominal aí? Poderia ser: e o mundo a acompanhou ou o mundo acompanhou-a. Tanto faz, beleza? Então aqui podemos eliminar o quê? A letra C. Poderíamos também eliminar a letra E. Beleza, moçada? Tranquilo? Vamos lá. A princípio, ninguém atribuiu a essa tragédia. Ninguém atribuiu a essa tragédia. Atribuir aqui é um verbo transitivo direto e indireto, tendo na expressão a essa tragédia a função de objeto indireto. E qual é a função sintática? Qual o pronome oblíquo que pode ser substituído para exercer essa função sintática? O lhe. Beleza, moçada? Então, ninguém atribuiu a essa tragédia. Vejamos aqui o quê? Que a presença do pronome lhe, a presença do pronome indefinido ninguém, perdão, esse pronome exige que a colocação seja o quê? Proclítica, antes do verbo, beleza? Então fica o quê? Ninguém lhe atribuiu. Tá joia até aqui? Então, já podemos eliminar mais algumas? A letra A, a letra D e a letra A. Só sobrou a B, né? Beleza? Mas vamos seguir adiante. Então, ninguém lhe atribuiu. Ninguém atribuiu a essa tragédia a dimensão que ela acabou ganhando. Muitos chegaram a tomar essa tragédia. Chegaram a tomar essa tragédia. Nesse caso aqui, temos o quê? A preposição a, beleza? Aqui, tomar, um infinitivo não flexionado, um verbo transitivo direto, tá joia? E essa tragédia é, por conseguinte, o objeto direto. Então, vai ficar como a construção? Tomá-la. Legal, moçada? Tranquilo? Então, só pode ser, de fato, o quê? A letra B de bola. Show de bola? É, a letra B de bola, show de bola. Legal? Vamos lá, seguindo adiante. Questão 5 aí com a gente. A FCC insistindo nesse tipo de questão, né? Mas vamos lá. Vejam que ela é importante, inclusive, ela serve, esse tipo de questão é importante para demonstrar para vocês a importância da referenciação textual que os pronomes fazem na camada textual do texto. Tá legal? Então, se você não souber empregar esses pronomes corretamente, de acordo com a transitividade, de acordo com a colocação, enfim, você pode errar também uma questão de coesão textual, de interpretação. Tá legal? Então, fiquem ligados, beleza? Vamos lá para a próxima questão, olha aí. Questão 5. TRT da 23ª região. Muitos se dizem a favor da pena de morte, mas mesmo os que mais ardorosamente defendem a pena de morte não são capazes de atribuir à pena de morte o efeito de reparação do ato criminoso, que supostamente mereceria a pena de morte. Quantas repetições, né? Evitam-se as viciosas repetições, enfim. Vamos lá analisar. Muitos se dizem a favor da pena de morte, mas mesmo os que mais ardorosamente defendem a pena de morte. Legal? Então aqui o que temos? Defender. O verbo é transitivo direto. Só pode ser aqui o quê? Um complemento direto substituído pela forma oblíqua a. Tá legal? Só que, em virtude da presença do pronome relativo e também do advérbio, tá? Esse pronome oblíquo vai anteceder o quê? A forma verbal defendem. Então vai ser a defendem. Beleza, moçada? Tranquilo? Então vai ser a defendem. Então, podemos ter quais opções cortadas? A letra E, a letra D e a letra C. Aí, já ficou fácil demais, né? Beleza?
Vamos lá. Não são capazes de atribuir a pena de morte. Atribuir aqui, novamente, é um verbo transitivo direto e indireto. A pena de morte exerce a função de objeto indireto, tá legal? Nesse caso aqui vai ser o quê? Substituída pelo pronome oblíquo lhe, de atribuir-lhe. Só que aqui temos uma locução, capaz de atribuir. Legal? Então a gramática também admite o quê? Capaz de lhe atribuir. Ou seja, uma próclise em relação ao verbo principal, ao infinitivo. Lembra-se lá daquela construção? Verbo auxiliar mais preposição mais infinitivo. A próclise em relação ao infinitivo, ao verbo principal, é permitida. Legal? Beleza? Então, capazes de lhe atribuir. Então, já podemos cortar a B. Não tem nem mais graça, mas vamos continuar. Legal? O efeito de reparação do ato criminoso que supostamente mereceria a pena de morte. Vejam aqui que supostamente mereceria. Mereceria transitivo direto. A pena de morte seria o quê? Objeto direto só pode ser substituído pelo pronome oblíquo a. Só que em virtude desses elementos aqui, pronome relativo e advérbio, esse pronome oblíquo vai para a frente da forma verbal mereceria. Então, de fato, o gabarito é letra A. Legal, moçada? Tranquilo? Vamos então para a última, só para fechar aí com chave de ouro? Vamos lá. 6. Questão do TRE São Paulo. A substituição, aí já mudou a figura da questão, né? A substituição do elemento grifado pelo pronome correspondente com os necessários ajustes no segmento foi realizada de modo incorreto em incorreto, beleza? Então vamos lá. Letra A. Único veículo que mandava repórteres. Vamos lá. Mandava o quê? É um verbo transitivo direto, legal? Tranquilo? Repórteres é um objeto direto, então só pode ser substituído pelo pronome os. Beleza aí? Tranquilo? E a presença do pronome relativo que exige que esse pronome oblíquo seja colocado de maneira proclítica em relação ao verbo, antes do verbo. Então aqui está o quê? Correto. A banca quer o incorreto. B de bola. Impunha logo respeito. Então aqui temos o quê? Impunha, o verbo transitivo direto, respeito, o objeto direto. Impunha-o logo, uma ênclise em relação aqui iniciando o período. Então também está o quê? Correto, segundo a norma culta. Beleza? C. Fazer questão de anunciar minha presença. Aqui, anunciar é um verbo transitivo direto e minha presença é a função de OD, objeto direto. Então pode ser substituído por qual pronome? Pronome a. Só que anunciar mais a dá o quê? Dá anunciar lá, ok? Então aqui também temos uma substituição correta. Letra D. Um telefone para passar a matéria. Então passar o quê? É um verbo transitivo direto. A matéria deve ser substituído pela forma oblíqua a. Em passar mais a temos o quê? Fala aí. Temos passar lá. Essa seria a substituição correta aqui, ó. Passar-lhe, não passar-lhe. Então a letra D é a resposta da questão. Beleza? E letra E, só para fechar. Sugerir caminhos para as etapas seguintes. Sugerir é um verbo transitivo direto. Sugerir mais os é o quê? Sugerir-los. Certinho a substituição. Portanto, questão 6 do gabarito, letra D de dado. Valeu, moçada? Com isso encerramos nossa aula sobre colocação pronominal e nos vemos nos próximos encontros. Valeu? Um abraço.